eu fazer uma perguntinha. Você que já foi para a escola, talvez você hoje não esteja mais indo, pode ser que você ainda vá na escola, né? Mas eu vou fazer uma perguntinha que é comum a todos nós que somos e que fomos alunos. Quanto tempo tem uma hora aula aí na sua cidade? Provavelmente você vai me dizer que a hora aula padrão aí da sua cidade ou é de 45 minutos ou é de 50 minutos. Peraí, professor, só um pouquinho. Você falou hora aula, se uma hora tem 60 minutos, por que cargas d'água uma hora aula teria então 45 ou 50 minutos? Essa curiosidade vai ajudar você a entender uma coisa importantíssima para o processo emocional. Mais ou menos lá por 1904, 1905, um alemão chamado Hermann Ebbinghaus, que foi filho de foi aluno de um psicólogo famoso chamado William Wundt, também outro alemão aí famoso dessa área. O Ebbinghaus, ele publicou um estudo que mostrava que as pessoas elas não conseguem prestar atenção, elas não conseguem dar tudo de si, elas não conseguem efetivamente pôr a sua mente, o seu espírito, o seu corpo em alguma coisa de uma hora para outra. Precisa de um tempo para isso. Lá na época, o Ebbinghaus, ele não tinha condições de medir, não tinha condições de olhar para dentro da mente das pessoas, para dentro da parte física do cérebro para saber o que estava acontecendo lá. Hoje nós conseguimos fazer isso e nós sabemos que este prestar atenção, que isso que nós chamamos de dedicação e assim por diante, é também um processo biológico que envolve hormônios, que envolve uma parte biológica extremamente importante. Mas o que o Ebbinghaus contribuiu naquele momento que nos é interessante agora? O Ebbinghaus percebeu, lá com seus alunos, que durante o dia as pessoas permaneciam focadas antes de perder a atenção, antes de perder a concentração, por mais ou menos 50 minutos. E durante a noite, por mais ou menos 45 minutos. Foi a partir desse estudo do Ebbinghaus que nós passamos a adequar as nossas aulas mais ou menos em torno de 50 minutos durante o dia e 45 minutos durante a noite. Para a questão emocional, é importante a gente entender que nós temos uma glândula mais ou menos aqui nessa região do nosso cérebro, perto do tronco encefálico, chamado locus ceruleus, ou cerúleus, se quiser. Esta glândula, entre outras coisas, ela produz um hormônio que aqui ele tem função de neurotransmissor, que se chama noradrenalina. A noradrenalina é a que nos dá essa possibilidade de sentar, pegar um livro e dar aquela lida, dar aquela dedicada ali por um tempo. E hoje nós sabemos que para que a noradrenalina ela realmente faça a sua função, você precisa, no mínimo, escute bem, no mínimo 20 minutos insistindo naquilo que você quer para que você comece a desenvolver efetivamente um grau de atenção maior. O que nós fazemos hoje? Qual que é o nosso grande problema hoje? As pessoas, elas estão muito acostumadas a lidar com o celular, com o WhatsApp, principalmente com o WhatsApp. E você está variando de estímulo o tempo todo. Então você ensina o teu cérebro a ficar fragmentando o tempo todo. Qual é a consequência disso? As pessoas não conseguem mais prestar atenção. Então, a primeira grande questão aqui que eu quero levantar, que é importante para a gente entender e regular o processo emocional. Se você quiser desenvolver a sua área emocional, tem que desenvolver esse processo de atenção e concentração. Portanto, tudo aquilo que você for fazer, que seja de grande porte, evidentemente, diferente de, vou pegar aqui, vou tomar meu chazinho, não é disso que eu estou falando. Estou falando de atividades do nosso dia a dia, como leitura, como alimentação, coisas grandes, né? Que você pelo menos se dedique ali entre 20 e 40 minutos para aquilo, para que a sua mente, para que o seu cérebro, para que a parte biológica das suas emoções aprenda que quando você começa a fazer alguma coisa, você vai fazer esta coisa por um determinado tempo. Primeira grande questão que eu trago aqui. Segunda grande questão, e aí o Ebbinghaus nos traz um conhecimento de novo extremamente interessante. Vou pôr aqui na tela para você, acompanhe comigo.
Você está vendo essa curva aqui? Você está vendo que eu coloquei aqui para você 2 gráficos, né? Um gráfico mostra a curva de perda de memória e este outro gráfico mostra a curva de manutenção da memória. Bom, por que esse gráfico ele é tão importante? Ou estes gráficos são tão importantes? Porque se você começa a fazer alguma coisa e você varia demais o estímulo e aquilo que você está fazendo não tem uma proporção emocional, ou seja, não há envolvimento emocional, veja como é complicado. 80% de tudo aquilo que você passou naquele dia vai para a lata do lixo durante a noite. Eu vou repetir aqui para você me entender bem. 80% de tudo que você passou naquele dia foi para a lata do lixo. Então, você fez exercício, você leu, você trabalhou, você se interessou, você assistiu filme, você não sei o quê, chegou de noite, dormiu, foi pro saco. Júlio, como é que a gente resolve essa questão? Além de você ter a insistência no foco de atenção para gerar noradrenalina e você conseguir prestar atenção naquilo que você está fazendo, é necessário que você insista na repetição diária daquilo que você quer aprender. Ninguém aprende a andar de bicicleta num dia, por mais que você insista o dia inteiro. Ninguém aprende a ler ou a tocar um instrumento ou uma língua num dia. Não adianta. A gente precisa, olha, isso aqui é quase que uma fórmula mágica, digamos assim, né? Não é mágico porque existe ciência por trás, mas nós precisamos entre 14 e 21 dias de repetição para que você só crie um novo hábito. Percebeu? De 14 a 21. Mais ou menos 90 dias é o tempo que leva para você estabilizar essas conexões neurais que você criou. Ou seja, eu aprendi alguma coisa. Eu, por exemplo, toco lá meu acordeon. Sou um músico fantástico, mas eu gosto de tocar meu acordeon, gosto de brincar com ele. Peguei uma música nova, peguei o esquema da música no primeiro dia, repeti no segundo, no terceiro, no quarto. Quando é que eu sei que eu vou estabilizar essa música, que eu não vou ter que pensar mais para tocar ela? Perto de 90 dias de trabalho. 6 meses é o tempo que eu levo para consolidar. Então, tudo que eu fiz ali por esse período mais ou menos repetitivo de 6 meses entrou no meu processo de aprendizagem de uma vez por todas e posso ficar 10 anos sem andar de bicicleta se eu pratiquei da forma correta. Quando eu for fazer, eu vou sentar na bike e vou andar. Perfeito? Então, o processo de desenvolvimento emocional, ele precisa desse processo de você ter a atenção e, segundo, você precisa de repetição, não só no dia, mas de repetição de um dia após o outro para você criar o fluxo e a partir desse fluxo, então, você efetivamente aprender, tá bom? Inteligência emocional não é uma coisa que se adquire lendo um livro. Inteligência emocional é uma coisa que se adquire na prática, todo dia, estímulo constante e contínuo, tá bom? Grande abraço a todos.